Oi, gente, meu nome é Aline e eu vou contar um pouco da história, da ideia de como surgiu esse canal. Então, na verdade, nem eu me lembro muito bem, mas eu sei que eu estava conversando com a Milena no Fretado, se eu não me engano, e tudo, na verdade, aconteceu porque nós estávamos discutindo sobre o livro Pássaro de Corda e eu falei que seria super interessante a gente também ter o nosso próprio podcast ou videocast, enfim, que discutisse sobre os livros, porque às vezes a gente lê, passa um tempo e esquece algumas coisas, seria interessante saber se outras pessoas têm a mesma opinião ou tiveram o mesmo entendimento que o nosso. Afinal, o Pássaro de Corda, até hoje, é um livro que eu não consegui descobrir o propósito dele, o final dele, enfim, ficaram muitas pontas soltas e sempre esse foi um dos motivos para procurar vários booktubers por aí e iniciar então também o nosso canal. Na verdade, a Aline fala assim nesse monotom, mas não foi assim que ela me convidou. Foi assim, ó, vou representar aqui. Ai, não ia ser o máximo se a gente tivesse um podcast nosso. Nossa, ia ser muito legal. Imagina que da hora a gente ia falar. Foi assim, tá? Era essa empolgação, uma representação da Aline. Bom, ela falou comigo de fazer um podcast e tal. E daí eu falei, ai, Aline, a Aline, ela consegue me convencer de tudo que ela quer que eu faça, eu acabo fazendo. Ai, Falei, que tá bom, mentira! Aline, vamos, verdade. Eu falei, vamos fazer um podcast sim, né? Aí eu falei assim, que tal? A gente tinha o um grupo lá no WhatsApp chamado Desafio da Leitura, que era, além eu, a Aline, tava a Cindy e a Thalita. Falei, e se a gente chamar também a Cindy e a Thalita? Aí foi quando fizemos o convite. E aí, meninas, Aí a gente gostou da ideia, porque o grupo do Desafio da Leitura, né, do WhatsApp, tinha surgido quando a gente ainda trabalhávamos todas juntas e a gente tinha colocado um ano que a gente ia fazer um desafio e a gente fez acho que 2 anos, né, seguidos do desafio. Mas era um desafio é, bem amador, assim. A gente pegou um desafio que tinha na internet e cada uma, na verdade, lia um livro. A gente só queria que todo mundo lesse, né, durante o ano. Tinha uma lista que era, tem que ter um com a capa de tal cor, tem que ter um de tal país, e a gente meio que foi montando, assim. No final, depois de uns 2 anos que a gente fez o desafio, a gente não renovou, né, o desafio pro ano seguinte, mas a gente ainda mantinha. Então, toda vez que alguém via alguma coisa interessante relacionada à leitura, mandava nesse grupinho, né? Então, quando veio a ideia das meninas de fazer, a princípio a gente ia fazer um podcast, porque eu lembro que eu falei, ai, gente, eu não quero aparecer e tal, mas aí fui facilmente convencida pela Aline, porque será um podcast, não vai aparecer sua cara, tá tudo bem. E eu caí como um patinho. Eu achei super interessante a ideia do desafio, e realmente era para ser mais uma coisa, só o áudio, alguma coisa assim. Mas também não, a ideia de aparecer em vídeo, apesar da vergonha, né? Depois de algumas 30 e 10 milhões de gravações, você já vai se acostumando um pouco. Um pouco. Mas a ideia era super legal de fazer com que a gente discutisse os livros. E o que mais me chamou a atenção na ideia foi justamente o que a Aline comentou de depois eu esquecer o que eu li, porque isso acontece muito. A maioria dos livros eu apago da cabeça, parece que eu tenho que pôr outro livro no lugar, aí quando põe esse outro livro no lugar, sai um. Aí é assim que acontece na minha cabeça. Então, eu achei bem legal ter essa discussão para um dia eu falar assim, nossa, eu li esse livro, deixa eu ver meu vídeo, o que eu achei do livro. Então, eu curti a ideia das meninas por causa disso. a ideia era fazer um podcast mais por limitações técnicas, porque eu não sabia fazer um podcast. Falei, gente, vamos fazer vídeo que eu consigo transformar o áudio do vídeo em áudio só. Então, essa era a ideia inicial, transformar o áudio do vídeo em áudio. Por isso, e como que a gente ia se. E como que a gente ia se conectar também, sabe? Entrar todo mundo no mesmo lugar e conversar. Só por áudio eu não ia saber fazer. Então foi a minha limitação técnica que gerou também ser um vídeo. E daí a gente começou a gravar, aí depois eu falei para a Michelle, Michelle, a gente está com esse projeto aqui, tá nós quatro e tal. O que você acha? Você quer participar? Você quer participar como fixa ou como convidado? Aí, Michelle,
Aí que eu me lembro que quando vocês faziam esse desafio naquelas épocas remotas, para mim era humanamente impossível ler a quantidade de livros que vocês colocavam, porque meus filhos eram muito pequenos e eu não tinha condição nenhuma, eu não conseguia me ver fazendo isso. Eu falei, não, gente, não dá. Mas passou bastante tempo, né, desde esse primeiro desafio. E aí, nesse meio tempo, eu sempre falei, não, agora eu tenho que começar, né? Uma hora a gente tem que começar a ler, né? E aí eu fui melhorando isso, mesmo porque o Renato, meu marido, é um leitor bem constante, né? E ele também pegava no meu pé, né? Você precisa ler mais, né? E aí, tipo, e aí eu fui indo, e aí quando a Milena veio com essa ideia, eu tinha uma meta no ano, de ler 5 livros. Era a minha meta daquele ano. Tipo, aí eu falei, se eu participar desse negócio, eu já vou cumprir minha meta, né? Que são 5 livros. E no final eu acabei lendo bem mais. Então, tipo, eu achei que ia me ajudar, ia fazer bem para mim. E, nossa, transformou minha vida como leitora. Transformou minha vida. E hoje, tipo, isso já está incorporado dentro de mim. Então, no começo foi um aceite porque era com vocês e porque eu ia conseguir cumprir a minha meta, sim, tipo, que talvez eu não conseguiria, porque eu achava impossível ler mais do que isso, e acabou transformando a minha vida. Ai, que Foi bonitinho, isso. gente. Gente, então essa é a nossa história. A gente queria até. No começo a gente tinha convidado algumas pessoas, essas pessoas aceitaram participar. É que infelizmente o pessoal meio que, né? Mas fica o convite aí para você, se você quiser participar com a gente de alguma discussão, bora lá, a gente vai ficar muito feliz de contar com a sua presença. Então, quando vai chegando assim no fim do ano, né, em meados de novembro, dezembro, a gente, cada uma prepara uma listinha dos livros que a gente gostaria de ler. Então, a gente faz indicações pensando um pouco nas características de cada uma do grupo, né? Cada uma aqui tem um gosto bem diferente uma da outra, o que uma gosta muito, a outra não gosta e tal. Então, a gente meio que pensa nesse nosso contexto e aí cada uma monta a sua listinha. A gente divulga essa listinha entre nós e a gente faz sorteio. Então, cada uma vota na listinha da amiguinha. E aí a gente acaba escolhendo 5 livros, né? Desse jeito. Teve o primeiro ano, a gente escolheu 5 livros e depois a gente sorteou alguns. Nesse ano, a gente escolheu 5 livros, sorteou alguns e deixou vocês, o público, escolherem mais um. E a gente ainda vai pensar direitinho nas regras para o próximo ano. Mas, assim, a gente já sabe que tem a listinha de cada uma, tem o sorteio de alguns livros e tem o livro do público. Bom, então é isso. Essa é a nossa história. E aqui fica o convite para onde vocês quiserem participar dos nossos vídeos, vocês serão super bem-vindos, não só com os seus comentários, mas participando ativamente aqui das nossas gravações. Então, é isso.